Um salve das galáxias, pessoal, Rilo na área. Vamos continuar estudando o tema competência. Vou trabalhar contigo agora a competência interna e o que está no quadro não cai, despenca. O grosso das questões sobre competência está aqui atrás, então eu vou sair, você dá um pause no vídeo e copia todo o esquema, vai lá. Vejam só, competência, quando você pega o Código de Processo Civil seco para ler, tem partes que empacam um pouco, né? Então eu fiz aqui um resumo para que você consiga resolver as questões de prova, mas você tem que ler lei seca também, principalmente o artigo 53. O artigo 53 do CPC você tem que dominar, porque aquilo cai muito em prova. Quando eu falo em competência, antes de falar sobre a competência interna, eu quero que tu tome muito cuidado, porque o Código de Processo Civil mais à frente ele diz que a ação ela é proposta. Quando eu falo ação proposta, se teu direito foi violado, você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Você vai contratar um advogado. O advogado, ele vai produzir uma petição inicial e ele vai protocolar esta petição inicial. E eu considero que a ação foi proposta no momento em que a petição inicial foi o quê? Protocolada. Então, a ação, ela não é proposta no momento da distribuição. A ação não é proposta no momento da citação, não é proposta no momento do despacho. Não, a ação é proposta na data em que a petição inicial ela é o quê? Protocolada. Não erre isso. É só lembrar. Pró. Ela é proposta no momento em que a petição é o quê? Protocolada. Porque se cair na prova, a ação é proposta no momento da distribuição. Errado. A ação é proposta no momento do registro. Errado. Pró. Ela é proposta na data do protocolo da petição inicial. E em provas, a banca pode tentar fazer confusão deste tema com o seguinte. A competência, ela não é definida com este momento, o protocolo. A competência do juiz é definida no momento do registro ou distribuição. Toda causa passa por distribuição? Não. Tem cidades que você vai ter 4, 5, 6 juízes competentes. Aí eu faço distribuição. Mas já tem outros casos que eu não vou fazer distribuição. Eu pego e apresento direto porque só tem ele. Então eu faço o registro. Então cuidado. Se ele falar que a ação é proposta no momento do registro ou distribuição, está errado. A ação é proposta no momento em que a petição inicial é o quê? Protocolada. Porque registro e distribuição são momentos que vão definir a competência e a prevenção. Então, qual juiz que vai ser prevento? Qual é o juiz que vai ficar com a causa? Qual juiz que tem competência? É aquele juiz que primeiro recebeu a distribuição. Quando tem distribuição? Ou então de onde ocorreu o quê? O registro. Então, registro e distribuição são momentos para definir a competência, para definir a prevenção. Não é para definir a data que a ação foi proposta, porque a ação foi proposta do quê? Protocolo da petição inicial. É só lembrar pró, e a banca tenta trocar isso daí. Então a competência ela é definida no momento do registro ou distribuição. Não é no momento do protocolo da petição inicial. Grava isso. A competência ela é definida no momento do registro ou distribuição. Ou seja, distribuiu para o juiz, é ele que é o competente. Rilu, e se a lei mudar posteriormente, ou seja, se tiver uma alteração legislativa e falar que aquele juiz não tem mais competência, a modificação posterior ao registro, a modificação legislativa posterior à distribuição, ela é irrelevante. Então, se eu distribuir e a lei da época falava que era aquele juiz, ele vai ficar com processo. Se eu registrei e a lei da época falava que era aquele juiz, ele vai ficar com processo. Mesmo que posteriormente venha uma lei nova mudando a competência. Porque senão, joga para um juiz, joga para outro, joga para um, joga para outro. Para evitar isso, distribuiu, é tua, filho, só lamento, é tua, vai ficar até o fim. Ah, a lei mudou, mas a lei mudou depois, ela não vai te afetar. Então, a modificação posterior não altera a competência, ela é o quê? Irrelevante, salvo se ela suprimir o órgão ou mudar critério de competência absoluta. Porque vai que foi feita a distribuição e a distribuição foi feita para o Tribunal X. Aí a lei pegou e acabou o Tribunal X. Não existe mais Tribunal X. Eu não posso manter o Tribunal X para julgar aquela causa. Então, se eu tive supressão de órgão, aí sim. Ou então alterar critério de competência absoluta. Então é só tomar cuidado com esse salvo. E lembre-se que quando que a ação é proposta?
A ação é proposta no momento da distribuição? A ação é proposta no momento do registro? Não, ela é proposta no momento em que a petição inicial ela é o quê? Protocolada. Porque registro e distribuição são momentos que definem a competência, definem a prevenção. Ok. E se for distribuído, se for registrado, mudança posterior é irrelevante. Ou seja, o juiz vai continuar com o processo, ponto. Salvo se tiver supressão de órgão ou alteração de competência absoluta. Ok, agora te ajeita aí, porque o que eu vou trabalhar é muito perigoso para a tua prova. E olha, são os pontos que mais caem sobre competência, porque quando eu falo em competência, existem alguns critérios para definir competência, isso cai bastante em prova. E a banca vai te dizer bem assim, olha, direito pessoal, se tiver uma ação fundada em direito pessoal, eu entro com ação em qual lugar? E direito real sobre bens móveis, e execução fiscal, e direito real imobiliário, e se a união for autora, se a união for demandada, quando o réu for pessoa jurídica, e se eu tiver violação de direito do Estatuto do Idoso, e se eu tiver reparação de danos, você tem que saber. Então isso que eu coloquei no quadro, é óbvio, não tem tudo, mas é o que cai em prova. Você tem que saber pelo menos isso. E você não pode ir atrás de mais coisas se você não souber pelo menos isso. Óbvio, isso aqui é um resumo. E resumo, você sempre tem que estar alimentando, e de acordo com o teu concurso, você precisa de mais alguma coisa? Puxa uma setinha, acrescenta, mas vamos trabalhar. Primeiro, se tiver uma ação sobre direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, em que local que eu entro com a ação? O advogado viu que é uma ação sobre direito pessoal, ele viu que é uma ação sobre direito real sobre bens móveis. Em regra, no domicílio do réu. Observe que não é no domicílio do réu, é em regra. Eu tenho exceções. Ok? Então lembra, direito pessoal e direito real sobre bens móveis. Em regra, domicílio do réu. Ok? Beleza. Aí, ok, o que eu vou fazer? Vou apagar. Paguei. E Lu, por que tu apagou? Porque eu quis apagar. No início do vídeo você já pegou e copiou. Se tiver execução fiscal, domicílio ou residência do réu, ou lugar em que esse réu for o quê? Encontrado. Então, primeiro, direito pessoal e direito real sobre bens móveis. Eu entro com ação em qual local? Em regra, residência ou domicílio do réu. E execução fiscal? Residência ou domicílio do réu ou local onde o réu foi encontrado. Porque se eu não encontrar no domicílio nem da residência, no local onde ele foi encontrado. Isso para execução fiscal. Agora observe que aqui em cima eu coloquei direito real sobre bens móveis. Você entra com uma ação discutindo um bem móvel. Agora, se for uma ação que envolva direito real imobiliário, a ação tem que ser proposta no domicílio do réu? Não. É no da situação da coisa. E isso periga para cair em prova. Então, toma muito cuidado. Se ele colocar direito pessoal e direito real sobre bens móveis, em regra, domicílio do réu. Agora, quando é direito real e imobiliário, situação da coisa. E lembra que execução fiscal, domicílio do réu, residência do réu, ou onde o réu foi encontrado. Vou apagar aqui também. E Lu, mas eu vou esquecer. Não vai, você tem que treinar. E você pode utilizar esse exercício para memorização aí no teu local de estudo. Porque não adianta nada você saber um assunto, entender, na hora da prova não lembrar. Então, sempre em reta final de concurso, procure técnicas para fixação. Você tem que ter um resumo, você tem que ter um material para você conseguir trabalhar essas técnicas. Aí, o que vai acontecer? Se eu tiver uma ação em que o réu é incapaz, mas o incapaz pode ser réu? Sim, sim. Independentemente de ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ele pode ser autor, ele pode ser réu. O fato de ser incapaz não impede que você seja parte no processo. Mas óbvio, você tem que estar representado ou assistido pelos seus pais, tutores ou curadores, que são seus representantes legais. Então, incapaz pode ser autor, incapaz pode ser réu. Ele vai ter que estar representado ou assistido. E Lu, mas eu estudei que ele não pode. Olha, não confunda processo penal, porque no processo penal é uma coisa. Eu estou em processo civil. Processo civil, incapaz pode ser parte sim. Pode ser tanto autor quanto réu. Só que ele vai ter que estar representado ou assistido, porque ele não tem a capacidade plena. E quando eu tenho um réu incapaz no processo civil, eu proponho a ação no domicílio do seu representante ou assistente. Ok? Beleza. Vou apagar aqui. Paguei aqui. Porque esse aqui até é fácil. Ele é fácil.
Me diz uma coisa, direito pessoal e direito real sobre bens móveis, eu entro com a ação onde? Não é domicílio do réu, é em regra, domicílio do réu. Execução fiscal, eu entro com a ação onde? Domicílio do réu, residência do réu ou onde ele for encontrado. Direito real sobre bens imóveis, é domicílio do réu? Não. Onde? Situação da coisa, onde está a coisa, onde está o bem imóvel. Se o réu for incapaz, eu entro com a ação onde? No domicílio do representante ou assistente do incapaz. Não é no domicílio do incapaz, do representante ou assistente. Até porque o domicílio do incapaz é o domicílio necessário, vai dar no mesmo lugar, tá? Mas coloca do jeito que está na lei, domicílio do representante ou assistente. E agora vem um perigoso de prova, que é o seguinte, a União, ela pode entrar com uma ação, ela pode ser autora. Do mesmo jeito que os estados. Estado de Minas Gerais, Estado do Paraná, Estado do Amazonas, Estado do Pará, Estado de Rondônia. Os estados, eles podem ser autores. O DF também. Então, estes entes federados, eles podem ser autores ou demandados. Se eles forem demandados, é porque eles são réus. Eles estão sofrendo uma ação. O que vai acontecer? Se a União for autora, a União, ela vai ter advogados públicos, ela vai ter representantes judiciais dela em diversos pontos do território nacional. Então eu vou ter a AGU, que representa a União, nos estados. Sendo assim, não vai ter nenhum problema. Se a União quiser entrar com ação, ela entra no domicílio do réu. Beleza? O problema é quando a União, estados e DF são demandados. Porque se eles forem demandados, eles são réus. E quando eles são demandados, aí já não é a União que está entrando com a ação. Não são os estados, não é o DF. É você que está entrando com uma ação contra a União. É você que está entrando com uma ação contra os estados ou contra o DF. E quando a União, Estado e DF, quando eles são demandados, você tem 4 opções. Você pode entrar com uma ação no teu domicílio, no domicílio do autor, no local da ocorrência do ato ou fato, da situação da coisa, e se for contra a União, no DF. Se for estados, na respectiva capital. E Lu, e na prova, como é que eu vou gravar isso? Primeiro, você tem que gravar o seguinte: União, estados e DF. Em que situação que eu tenho 4 opções? Quando eles são autores ou quando eles são demandados? Quando eles são demandados. Porque quando eles são autores, domicílio do réu. Só que o problema é que, na maioria das questões, você mata sabendo isso aqui que eu estou te passando. Só que é perigoso e você tem que saber quais são as opções. Agora, olha só, se a União é demandada, a primeira opção, União demandada, ela é ré. Então, domicílio do autor, porque sou eu que estou entrando. O último é fácil gravar também DF, capital, aí depois você grava as 2 palavras-chave, ocorrência e situação. O que eu vou fazer? Eu vou apagar. E Lu, pelo amor de Deus, não faço, já fiz. Pronto, tá feito, feitinho. Pode acontecer também de uma ação ser proposta contra uma pessoa jurídica. Se a parte ré for pessoa jurídica, você entra no local da sede da pessoa jurídica. Cuidado com o direito do idoso, sabe por quê? Eu tenho um estatuto dos idosos. E no estatuto do idoso eu tenho vários direitos. Quando eu tenho um direito previsto no estatuto do idoso e esse direito é violado, eu entro no local da residência do idoso. Ou seja, não é toda a ação em que o idoso é parte que ela tem que ser proposta na residência do idoso. O CPC fala que é na residência do idoso quando eu tenho violação a direito previsto no estatuto do idoso. Aí na prova ele te dá uma situação que não tem nada a ver com o direito do idoso, uma situação que não tem relação com a condição de idoso, e ele fala, não, tem que ser na residência do idoso. Não, é na residência do idoso, quando eu tenho violação a direito previsto no estatuto do idoso. Cuidado com o idoso. Fechou? Beleza, vou parar por aqui. Direito pessoal e direito real sobre bens móveis. Eu entro com a ação em qual local? Em regra, domicílio do réu. Execução fiscal. Eu entro com a ação em qual local? Domicílio do réu, residência do réu ou onde o réu for encontrado. Direito real sobre bens imóveis. Eu entro em qual local? Situação da coisa. Se o réu for incapaz, aqui é fácil. Réu incapaz,
Domicílio do representante ou assistente. Se a União, Estados ou DF, eles forem autores, pergunto, aqui eu tenho uma opção ou 4 opções? Se a União, Estados e DF forem demandados, aqui eu tenho uma opção ou 4 opções? Onde que eu tenho 4 opções? Quando eles são autores ou quando eles são demandados? Quando eles são o quê? Demandados. Porque se a União é autora, se ela é autora, eu vou entrar com a ação onde? No domicílio do réu, não é? Agora, se eles são demandados, é porque eles são réus. Se eles forem demandados, eu tenho 4 opções. A primeira opção aqui é qual? Domicílio do autor. É fácil gravar domicílio do autor. A última também é fácil gravar. Qual que é a última? DF, se for União, ou capitais, estados. Aí tu grava as 2 palavras-chave do meio. Qual que é? Ocorrência e situação. Ponto. Acabou. Lembrando que eu tenho 4 opções quando eles são demandados. Se a parte ré for pessoa jurídica, eu entro com ação em qual local? Local da sede. Sempre que o idoso for parte, a competência é no domicílio do idoso, certo ou errado? Errado. É no domicílio do idoso quando eu tenho violação a direito previsto no Estatuto do Idoso. E aí vem o escroto, o enroladão da prova, que é a reparação de dano. Você quer entrar com uma ação de indenização, você quer pedir reparação de dano, você quer dinheiro. Onde que eu entro com a ação de reparação de danos? Segundo o CPC, no lugar do ato ou fato. No lugar em que o ato foi praticado, no lugar em que o fato foi ocorrido. Então, se ele coloca na prova somente reparação de dano, local do ato ou fato. Todavia, uma ação de reparação de dano, ela pode ser proposta no domicílio do autor ou no local do fato. Então, observe que eu tenho aqui uma exceção, porque a regra é lugar do ato ou fato. Como assim, Rilu? Olha, se eu fui vítima de um crime, eu vou ter um processo penal. Mas, apesar do processo penal, será que não pode ter um processo civil para eu receber indenização? Pode ou não pode? Agora vejam só, eu fui vítima de crime, eu já estou sofrendo e eu quero pedir danos. Você não concorda que seria importante me dar alguma vantagem, alguma... Pois é, então se eu fui vítima de um delito e eu quero pedir reparação de danos, eu posso entrar no meu domicílio, no domicílio do autor ou no local do fato. Então, se aquela reparação de danos é proveniente de um delito ou acidente de veículos, inclusive com aeronaves, você pode entrar no domicílio do autor ou local do fato. Ponto, Rilo, eu não entendi. O resto tá fácil. O resto tá fácil. É só porque isso aqui é memória curta. É na semana da prova, nas vésperas das provas, você pegar e fazer uma revisãozinha para memorizar. Se eu coloco reparação de dano, regra, você entra com ação em qual local? Local do ato ou fato. Essa é a regra. Sempre? Não, porque em 2 casos, quais são os 2 casos? Delito ou acidente de veículos, aqui delito ou acidente de veículos, você pode entrar no local do fato, beleza, mas também no domicílio do autor. Então atenção na hora da prova, porque se ele colocou que teve um acidente de trânsito com veículo ou teve delito, a resposta vai ser domicílio do autor ou local do fato. Fechou até aí? Beleza. Entendi isso daqui, gravei o lugar, gravei esse ponto. Acontece que a competência, ela pode ser modificada. Pode ser que eu tenha o juiz A com processo A e o juiz B com processo B. E pode ser que a lei fale bem assim, juiz A, o processo está contigo. Juiz B, o processo está contigo. Pela lei, o processo A tem que estar com o juiz A. Pela lei, o processo B tem que estar com o juiz B. Mas tem situações que os processos eles têm alguma similitude. Tem situação que o processo ele é parecido, a causa uma é parecida com a outra. E se eu tenho uma causa parecida com a outra, imagina que o pedido feito aqui é o mesmo pedido feito para o outro juiz. E quando eu tenho essas situações de causas parecidas perante juízes distintos, eu corro o risco de ter decisões conflitantes. E para evitar decisões conflitantes, você não concorda que o correto seria juntar causas que são semelhantes, parecidas? Você não concorda comigo? Pois é, Rilu, mas a lei fala que é do juiz B. E essa eu sei, mas nesse caso eu posso modificar. Apesar da lei falar que é do juiz B, eu posso tirar essa causa do juiz B e jogar para o juiz A. Modificando. Mas eu não posso modificar qualquer competência. Eu só modifico a competência quando ela é o quê? Relativa. Porque se ela for absoluta, eu não mudo. E quando que eu posso modificar uma competência? Primeiro, se ela for relativa. Eu modifico quando houver conexão ou continência.
Conexão e continência são situações que eu vou ter exatamente essa similitude, uma causa parecida ou quase igual à outra. Então, nesse caso, as causas elas não são idênticas, elas são distintas, mas elas são muito parecidas. Então, eu vou pegar essas duas ações e as duas ações ou mais serão julgadas perante o mesmo juízo. E esse juízo que vai julgar essas ações aqui, ele é chamado de juízo pré-vento. Mas observe que eu falei que eu só posso modificar a competência relativa. E o que de acho que é competência relativa? É porque para definir a competência, o Código de Processo Civil ele estabeleceu 5 critérios. Então, quais são os critérios para definir a competência? Porque assim, você pega o Poder Judiciário, você tem o STF, você tem o STJ, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Então, o juiz eleitoral, ele pode julgar causa trabalhista? Não, porque ele não tem competência para julgar a matéria trabalhista. Se um presidente da República praticar uma infração penal comum, quem é que julga? O STF. Então, por conta da função, por conta da pessoa, é o STF. Ainda tem outra. Se eu sei que é uma causa que tem que ser julgada no estado X, é em qual município, qual é o lugar? Então, tudo isso é importante para eu definir a competência. Então, os critérios para definir a competência, segundo a lei, são 5. MPF e TV. MPF, matéria, pessoa e função. Matéria, pessoa e função são critérios para definir a competência. Do mesmo jeito que TV, território e valor. Matéria, pessoa e função são critérios de competência absoluta. E se são critérios de competência absoluta, é porque eu estou diante de matéria de ordem pública. E se é de ordem pública, o juiz que não tiver competência em razão da matéria, em razão da pessoa ou em razão da função, ele de ofício tem que se declarar incompetente. Por quê? Porque é uma matéria de ordem pública. E se ela é de ordem pública, essa competência é inderrogável pelas partes. As partes não podem mudar. E não é aquela cláusula de eleição de foro. Pois é, aquela cláusula de eleição de foro, ela não vale para critério de competência absoluta. Porque critério de competência absoluta é inderrogável pelas partes. As partes não podem mudar e também não admite prorrogação. O que é prorrogação? O juiz que não era competente, ele passa a ser competente. Lu, tipo, não entendi. Tem como você facilitar a minha vida? Olha, vou pegar uma coisa que não tem nada a ver até com o processo civil, mas só para facilitar a tua cabeça, tá? Imagina o seguinte. Imagina que nós temos o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, se ele praticar um crime comum, a Constituição diz que quem julga é o STF. Quem julga é o STF. Acontece que, nessa situação, eu estou diante de um critério de competência absoluta. Mas vai que o Procurador-Geral da República pratica um crime e o juiz da tua cidade, de primeira instância, da primeira vara criminal da tua cidade, ele olha e fala, eu vou julgar esse Procurador-Geral da República. Aí ele bate um papo com o promotor de justiça e o promotor de justiça denuncia o Procurador-Geral da República perante a primeira vara criminal da tua cidade. E o processo tramita e vai e vem sentença. Pá, me diz uma coisa, essa sentença é válida? Esse processo não tem validade. Por que não tem validade? Porque eu estou diante de um critério de competência absoluta. E ainda que o Ministério Público tivesse oferecido a denúncia, cara, isso é uma competência que é absoluta. E se é absoluta, é matéria de ordem pública. O juiz não apenas pode, ele deve se declarar de ofício incompetente. Ele deve. E as partes não podem mudar. Ainda tem outra. Lu, mas e se o Procurador-Geral da República não falar nada? Tipo assim, ele ficar na dele. Quer saber de uma coisa? É melhor ficar aqui na primeira vara criminal do que ir para o STF. Se ele, que é o interessado, não falar nada, o juiz não pode? Não pode. Porque se o juiz continuar, ele não tem competência. E para ele continuar, eu estaria prorrogando. E a competência absoluta, ela não admite prorrogação. É diferente da competência em razão do território, é diferente da competência em razão do lugar. Porque a competência em razão do território, a competência em razão do valor também, são critérios de competência relativa. Então, imagina que eu tenho a cidade X e eu tenho a cidade Y. Quando eu estou falando em cidades distintas, eu não estou falando matéria, estou falando lugar, estou falando território. E a lei fala bem assim, você tem que entrar com a ação no lugar X. Eu não acabei de estudar contigo? Eu falei contigo vários lugares, vários. O que vai acontecer?
quando eu entrar com uma ação no lugar errado. Se eu entrar com uma ação no lugar errado, no território errado, se eu tiver vício de competência territorial, o processo vai ser nulo? Ele pode, eu posso ter alteração. É porque, se a lei fala que a competência é da cidade X, se a lei fala que a competência é do juiz da cidade X, quem diz isso é a lei. Aí o que eu faço? Eu não apresento a minha petição inicial, eu não protocolo a minha petição inicial na cidade X, eu protocolo na cidade Y. Pá. Então, a lei fala que tem que ser na cidade X, no território X, no lugar X, mas eu vou e protocolo na cidade Y. Pergunto, esse juiz da cidade Y, ele tem competência segundo a lei? Não, ele não tem competência em razão do lugar. Aí eu te pergunto, ele vai suscitar isso de ofício? Ele fala, opa, eu não tenho competência. Não, ele não vai, ele vai ficar na dele calado. Porque ele suscita de ofício se fosse critério de competência o quê? Absoluto. Então, ele fica calado. Sabe por que ele fica calado? Porque ele não pode, se é competência relativa, ele tem que ficar na dele. Ele tem que ver se o réu vai alegar incompetência ou não. E o réu, ele alega incompetência, independentemente de ser absoluto ou relativo, em preliminar de contestação. Risca isso até teu caderno sangrar, não existe exceção. O réu, na hora dele contestar, na preliminar de contestação, ele alega tanto incompetência absoluta quanto incompetência relativa. Acontece que se o réu nada falar sobre o lugar errado, sabe o que vai acontecer? O juiz que não era competente, ele vai passar a ser competente. A competência dele vai ser prorrogada. Só que, gente, eu só admito a prorrogação, ela só vai ser prorrogável se for critério de competência relativa. Então, aqui é o inverso da de cima. Aqui, o juiz não vai alegar de ofício. O juiz depende que o réu alegue isso em preliminar de contestação. Agora, cuidado, tem a ação que o Ministério Público não é parte, ele é fiscal. Então, se eu tenho uma ação que envolve interesse público, interesse social, interesse de incapaz, litígio coletivo pela posse da terra rural urbana, ou em outros casos previstos em lei, que o Ministério Público tem que atuar como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, mesmo que ele atue como fiscal, ele pode alegar que o juiz não tem competência o quê? Relativa. Então, uma causa em que há interesse de incapaz, o Ministério Público ele pode? Pode sim, tá? Ele pode alegar incompetência relativa. Mas MP para lá. O réu, tu sabe que ele alega isso em preliminar de contestação. Agora vamos para lá. Se a competência relativa, ela pode ser prorrogável. Se a competência relativa, o juiz não pode alegar de ofício, ora, além disso, as partes podem mudar a competência relativa. Tu lembra aquela cláusula de eleição de foro que a gente falou lá do contrato internacional? Pois é, aqui, para essa competência interna, eu só posso ter aquela eleição de foro para competência relativa. Competência absoluta, ela é inderrogável pelas partes. Então, se eu tiver um contrato contigo, eu posso pegar e falar assim, a lei fala que é a cidade X, mas eu posso estabelecer que o foro, o lugar para a gente discutir, é a cidade Y. Então, as partes, elas podem mudar a competência relativa. E na hora que eu mudo, eu estou elegendo um foro. E Lu, e se essa eleição de foro for abusiva, o juiz pode anular? Claro que ele pode anular. O juiz pode controlar, óbvio. Mas o que eu quero que você observe é que essa eleição de foro é na competência o quê? Relativa. E se for feita a eleição de foro, essa eleição de foro, ela obriga os herdeiros e os sucessores, ok? Então não se esqueça. Critério de competência absoluta, matéria, pessoa e função, inderrogável pelas partes. Matéria de competência relativa, critério de competência relativa, território e valor. É aqui que cabe a eleição de foro. Aí eu te pergunto, onde que cabe a modificação da competência? A modificação da competência cabe na absoluta ou na relativa? Na relativa, é claro. Porque na absoluta eu não posso mudar, é matéria de ordem pública. Então, quando eu falo em modificação de competência, é só na competência o quê? Relativa. E ela pode ser mudada quando eu tenho o quê? Conexão ou continência. A conexão ela vai ocorrer quando nós tivermos duas ou mais causas com o mesmo pedido ou com a mesma causa de pedir. Eu peço para o juiz, seu juiz, eu quero cueca. Você também pede cueca. Só que eu sou uma parte e você é outra. A minha ação é uma, a tua ação é outra. Mas imagina que o meu pedido de cueca é contra a empresa X. O teu pedido de cueca também é contra a empresa X. O juiz olha, poxa, pedidos idênticos e tal. Se eu tenho causas com o mesmo pedido igualzinho, ou a mesma causa de pedir, ou é um ou é outro.
conexão. Aí o que o juiz faz? Ele reúne. Ele junta para ser julgado pelo mesmo juiz. As duas causas, a minha e a tua, sendo julgadas pelo mesmo juiz. E o juiz que vai julgar as duas causas, eu dou o nome de juiz pré-vento. E Lu, mas qual juiz que vai ser pré-vento? O teu ou o meu? Qual deles que vai ter prevenção? Lembra que eu te falei? Eu falei que a ação ela é proposta, o quê? Quando a petição inicial é o quê? Protocolada. Mas a competência e a prevenção não é o protocolo. São definidas pelo quê? Pelo registro e pela distribuição. Qual dos dois juízes, o teu ou o meu, que recebeu a distribuição primeiro? Qual dos dois juízes, o teu ou o meu, que eu tive registro primeiro? Então a prevenção não é definida pelo protocolo. Cuidado com isso. Competência e prevenção, registro e distribuição, ou distribuição. Agora, propositura da ação, protocolo da petição inicial, ok? Acontece que tem situação que a minha ação, ela é conexa com a tua. Ela é conexa porque elas têm o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Então o que eu faço? Eu vou reunir. Mas sempre eu vou reunir? Não. Porque para que eu vou reunir? Eu vou reunir perante o juízo pré-vento para que eu tenha a decisão por um juiz só. Mas e se a tua causa já foi julgada? Se a tua causa já foi julgada, adianta reunir? Não. Então eu vou reunir salvo se uma delas já foi julgada. Ok? Fechou? Se já julgou, para que eu vou reunir? Não tem como. Eu vou decidir o que já está dentro. Não tem como, aí já era. Beleza? Mas regra eu reúno para que um juiz só decida todas as causas. Mas se uma já foi julgada, não tem como reunir. A conexão, ela é uma similitude de causas, mas assim, que não tem, né? Tem só um detalhezinho, ou é o pedido ou a causa de pedir. Já a continência, as causas são praticamente iguais, mas elas não são iguais. Então, quando que eu tenho continência? Quando as causas têm as mesmas partes e causa de pedir. Mas o pedido de uma ação é mais amplo do que o da outra. Grava que quando que eu tenho modificação? Quando ocorre a conexão e a continência. Só que conexão e continência só modifica se for critério de competência o quê? Relativa. Beleza? Toma cuidado com estes pontos. Fechou? Então, tô encerrando aqui. Até a próxima. Sangue no olho até a posse. Pra cima. Fui!